Boa noite, amores! Bem-vindos à meditação semanal levemente. Como vocês estão hoje? Espero que todos estejam bem, tenham tido uma boa semana. A introdução de hoje é super importante, mas antes eu quero deixar vocês sabendo que essas meditações semanais vão estar também no site levemente.org, no YouTube e no Spotify. Daí fica disponível em qualquer formato que você preferir. Isso porque quando eu posto a sessão no Instagram, muitas pessoas não conseguem pausar ou pular a introdução, daí fica mais difícil de fazer ou repetir as sessões, né? E é muito bom para a evolução repetir as sessões, porque você consegue notar coisas novas e a sua meditação vai ficando cada vez mais e mais profunda. Então, recomendado repetir essas sessões. Bom, a meditação que eu trouxe para vocês hoje é muitíssimo importante. Então, também é importante prestar atenção nessa introdução. Talvez você não sinta quão importante ela é dessa primeira vez, mas os ensinamentos que você pode tirar dessa sessão e o que você pode experienciar nela são praticamente a base de toda a meditação e do porquê treinar meditação diminui o sofrimento. Eu vou fazer o possível para tentar explicar teoricamente primeiro, com um alerta de que é difícil descrever uma experiência, né? Mas, bom, meditar é tudo sobre perceber os diferentes estados mentais e as nuances desses estados. A primeira grande distinção que a gente já fez em outras sessões foi perceber que existe uma grande diferença entre quando você está meditando e quando você está perdido nos pensamentos. Então, quando a gente se perde nos pensamentos, mesmo que por alguns segundos, a gente esquece que estava meditando. Na verdade, a gente esquece de tudo. Esquece onde está, esquece o que estava fazendo. Aí a gente percebe que está perdido e se concentra de novo na meditação. Hoje nós vamos tentar perceber a segunda grande distinção de estados mentais. Quando você se concentra na meditação, você pode fazer isso de duas formas diferentes. São duas formas diferentes de experienciar algo que aparece na sua mente. Duas perspectivas que podemos usar para experienciar o mundo. Esses dois estados de concentração que vamos explorar hoje são chamados em inglês, né, de small mind e big mind. Então a gente tem de um lado a mente pequena, fechada, dual, e do outro lado a gente tem a mente grande, aberta e não dual. Então, quando você se concentra e experiencia as coisas com a mente fechada, você sente como se houvesse um sujeito, um eu, um meditador, um pensador de pensamentos. Normalmente, você sente como se esse eu tivesse uma localização dentro da sua cabeça, atrás dos seus olhos. E você sente como se esse eu tivesse o poder de direcionar a atenção e focar em alguma coisa. Essa sensação é de esforço, como se você estivesse fazendo alguma coisa de verdade. E esse foco de atenção da mente pequena parece como um holofote, iluminando só uma coisa de cada vez, mesmo que tenham muitas outras aparecendo ao mesmo tempo na sua consciência. Então, para interpretar o mundo, a mente fechada sempre se relaciona com o conteúdo da mente como algo fora de si mesmo. E por isso ela cria julgamentos sobre aquela experiência. Então você sente apego ou rejeição, você pensa que aquela experiência é boa ou é ruim, que você gosta dela ou não gosta, que você quer mais da experiência ou menos. Outro exemplo da mente pequena é que quando você experiencia uma sensação no corpo, você sente como se o eu estivesse dentro da sua cabeça, olhando a sensação do corpo de longe. Outra coisa que acontece muito com a mente pequena é você sentir alguma coisa e ter que checar com seus pensamentos para ver se você realmente está sentindo o que você acha que está sentindo. Então, por exemplo, você sente frio e pensa, estou com frio.
Então, confirmando o que você já está sentindo. Então, por outro lado, quando você se concentra e experiencia as coisas com a mente aberta, é como se você recebesse tudo o que está na consciência, e não só o que está nesse holofote do seu foco de atenção pequeno. Você sente como se as coisas simplesmente acontecessem, sem esforço nenhum da sua parte. Então, a visão, sensações, sons, pensamentos, emoções, tudo mais aparecendo sem o seu controle. A mente aberta, ela não se relaciona a nada de fora dela. Ela não espera que nada venha de fora dela mesma. É como se tudo tivesse contido dentro desse espaço. E as coisas que aparecem são como as ondas do oceano da consciência. Então, quando você se concentra com a mente aberta, a sensação de que existe um eu no centro da experiência consciente some. E só sobra a experiência em si. Então, por exemplo, quando você experiencia as sensações do corpo, você não sente mais como se você estivesse dentro da sua cabeça, olhando a sensação de longe. A sensação é de que a consciência toda se move pelo corpo. Nesse estado, você não precisa checar com os pensamentos para ver se você está sentindo o que você está sentindo. Porque você está sentindo. Você já sabe o que você está sentindo. E pode parecer confuso agora, mas quando você experienciar essa diferença entre os dois estados mentais, vai ficar bem claro para você. O jeito mais fácil de notar essa diferença é continuar meditando e treinando a sua mente. Eu espero que a sessão de hoje te ajude a se desprender desse eu pensador e experienciar as coisas como a própria consciência. Uma coisa que é muito importante de dizer, até coloquei uma notinha aqui no meu celular para eu não esquecer, de dizer, é que você não deve ficar procurando a mente aberta. Porque se você quer experienciar a mente aberta, você está colocando um julgamento. Você está pensando, a mente aberta é boa, a mente fechada é ruim. Ou seja, você está avaliando isso com a sua mente fechada. Não se engane, o único jeito de abrir a mente é se conectar com a consciência a cada momento. Não esperar um próximo momento que vai ser melhor que esse, entende? Então vamos começar. Fique com uma posição confortável e boa meditação. Comece a sessão de hoje dando algumas respirações profundas para relaxar. Sinta o peso do seu corpo. Sinta a gravidade e seu corpo descansando no espaço. Se você tiver de olhos fechados, abra os olhos. Escolha um objeto no seu campo de visão e foque a sua atenção nele. Olhe somente para esse objeto e foque toda a sua atenção nele. Continue focado no objeto. Mesmo que você esteja focado só em um objeto, ele não é a única coisa que você vê. O resto do seu campo de visão ainda aparece na sua consciência, mas o seu foco está apenas em um dos objetos. Você tenta continuar focado nesse objeto, mas pode ser que outra coisa roube a sua atenção. Continue voltando a sua atenção somente para o objeto que você escolheu.
Em seguida, continue olhando para o objeto no seu foco de atenção e tente experienciar o resto do seu campo visual desfocado. Continue focado no objeto, mas agora observando tudo que aparece ao mesmo tempo. O resto do seu campo visual desfocado, as sensações do seu corpo, os sons à sua volta, os pensamentos que tentam te roubar a atenção. Não precisa reagir às outras coisas que aparecem, ou seja, não precisa perseguir o que você gosta ou rejeitar o que você não gosta. Continue olhando para o objeto e recebendo os outros conteúdos da sua mente. Agora, continue olhando para o seu campo visual, mas pare de se focar no objeto. Apenas olhe, sem esforço para se focar em nada específico, e receba essa imagem total. Receba desde as periferias da sua visão. Observe tudo o que você vê, como se fosse um padrão de cor e sombra. Você ainda está focado em ver, mas a sua experiência pode parecer diferente quando você não está se forçando para focar em nada. Em seguida, olhe para sua mão e foque toda a sua atenção nela. Note de onde você está focando na mão. Tente perceber a mente pequena e sentir a relação entre o eu, localizado dentro da sua cabeça, atrás dos seus olhos, e a sua mão, que parece que tem uma distância de você. Pode ser que você note a sensação do seu foco se movendo, as coisas te roubando a atenção. Perceba que você faz um esforço para focar sua atenção na sua mão. Isso é porque a mente fechada está se movendo. Continue observando a sua mão. Agora, mexa um pouco seus dedos, sentindo as sensações que aparecem na sua mão. E se foque somente nessas sensações. Se você se perder em pensamentos, volte a sua atenção para as sensações da sua mão enquanto olha para ela.
Continue mexendo seus dedos e feche os olhos. Você continua sentindo as sensações da mão. Você sabe que a sua mão está lá. Você não precisa checar com os seus pensamentos. Você apenas sente a sensação da sua mão. Não precisa usar uma imagem mental da sua mão para experienciar essas sensações. Em seguida, continue de olhos fechados e focado nas sensações da sua mão se mexendo. Mas tente observar também outras sensações que estão aparecendo ao mesmo tempo. A sensação das suas pernas encostando nas coisas, a pressão do seu corpo. Continue focado nas sensações da sua mão se mexendo, enquanto recebe as outras sensações do seu corpo. Você está abrindo a sua mente, se conectando mais e mais à sua mente aberta. Por fim, pare de mexer a mão e relaxe. Desista desse esforço de controlar a sua atenção. E abra sua mente para receber tudo o que aparecer, somente notando profundamente cada coisa. Se solte e sinta como se sua mente pode se mover por si mesma. Receba tudo o que aparecer. Não persiga nada e não rejeite nada. Sua mente e a sensação. Pode parecer que acontecem no mesmo lugar. Você não precisa analisar o que aparece, só experienciar a consciência movendo a si mesma. Fique atento e presente com as sensações que aparecem na sua consciência, mas sem se esforçar para se focar em nada. Obrigada, gente, por completar essa sessão. Como vocês sentiram durante essa meditação? Vocês conseguiram notar diferentes tipos de estados mentais? Se você não conseguiu notar ainda ou ficou confuso, isso é normal. Um dia, enquanto você estiver meditando, você vai perceber a diferença. E aí vai ficar muito claro para você esses estados mentais. Conforme você vai treinando a mente com a meditação,
você vai evoluindo de experienciar mais a mente fechada para experienciar cada vez mais a mente aberta. E aí pode perceber como é a natureza da consciência. É um espaço em que tudo nasce e morre a cada momento. Todas as sensações do corpo, sons e imagens, pensamentos, intenções, emoções aparecendo e sumindo nesse espaço que é a consciência. Outra coisa que é importante a gente tentar lembrar, uma outra lição dessa sessão, é que a gente não precisa sempre nos orientar pelos pensamentos. Não é necessário checar com você mesmo se você está sentindo o que está sentindo o tempo todo. Então, continue tentando no seu dia a dia experienciar as coisas sem precisar racionalizar sempre sobre tudo. Então, assim você se acostuma a deixar sua mente limpa e clara, facilita muito a experienciar a mente aberta e traz o maior bem-estar do mundo. Então, por hoje é isso que eu queria passar para vocês. Vamos continuar conversando, me manda mensagem para a gente refletir junto, porque essa reflexão também é muito importante. Eu espero que vocês tenham um bom resto de noite e vejo vocês na próxima semana para mais meditação levemente.